quente a conversa hoje. Você já ouviu falar de scammers? Hã? Eu fui pesquisar para falar para vocês o que é scammers. Scammers ou golpistas virtuais. Vejam vocês. São perfis falsos criados em redes sociais com o objetivo de seduzir pessoas em sites de relacionamento e lhes aplicar golpes financeiros. Para alguns, a melhor redefinição seria scam romance, isto é, golpista romance. E para falar sobre isso, eu tenho aqui pessoas que sabem muito sobre isso. Vou começar com Gláucia Lima, nossa companheira do PDT, vice-presidente do PDT Axé da capital e fundadora do grupo Scammers Online, um grupo internacional que busca identificar e desmascarar golpistas nas redes sociais. Boa noite, Gláucia. Boa noite, presidente. Boa noite, Maurício. Boa noite, Silvana. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando. Né? Hoje o assunto promete. Fez a lição de casa direitinho, hein, presidente? É isso mesmo. O scammer é o golpista virtual. É o golpista virtual. Isso. Temos também aqui Silvana de Oliveira, formada em marketing e marketing digital e vice-presidente da Just Arbitration, Câmara de Mediação e Conciliação e Arbitragem. Boa noite, Silvana. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Antônio. Muito obrigada. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Maurício. Um prazer em conhecê-lo. É um assunto bastante empolgante, bastante curioso e eu acho que é um assunto que a gente deve debater bem mais e falar mais sobre isso. Obrigada. Tenho certeza disso, muito importante. Temos aqui também Maurício Kohl, secretário de Desenvolvimento Econômico de Blumenau e professor. Maurício, para vocês saberem, teve fotos e informações pessoais roubadas e utilizadas em golpes de scammers contra mulheres. Boa noite, Maurício. Boa noite, presidente Antônio Neto. Boa noite a Gláucia. Boa noite a Silvana e também aos que estão nos assistindo agora, nesse ao vivo. Também aqueles que vão nos assistir depois, né? Na gravação. Com certeza. Bom, meus amigos, antes de tudo, eu acho importante explicarmos como de fato acontecem esses golpes, né? O quão comum eles são e quem são as vítimas mais comuns. Nesse ponto, acho importante que Maurício conte como acabou sendo utilizado sem saber nesse tipo de crime. E depois, tanto Gláucia como Silvana podem fazer comentários. Ok. Presidente Antônio, vamos lá. Me permita chamar de Antônio Neto, é isso? Pode ser? É uma honra, Maurício, é uma honra. Tá bom. Olha só, eu tive essas fotos, as imagens roubadas, isso não agora, isso já faz um tempo, né? São 4 ocasiões diferentes, e ainda bem que hoje, né? Hoje está se falando através do programa e através aí da própria Gláucia e do movimento que está ocorrendo no Brasil, está se colocando para fora esses golpes, né, de várias proporções, e principalmente financeiro, envolvendo relacionamento, né? Eu tive uma surpresa quando eu fazia um programa na rádio, isso já há um tempo, e o pessoal da rádio recebeu uma ligação e disse assim, olha, o Maurício, apresentador, eu tinha um programa de comentário, né, e nesse período eu tinha toda semana, então, boa amizade com todos, e eles disseram, olha, mas o Maurício dando golpe e tal, e daí só, tem aqui uma página dele, e uma pessoa dos Estados Unidos fez contato lá, e ela disse, olha, ele está dando um golpe, e descobrimos aí que ele parece que tem um programa na rádio. Aí o pessoal da rádio simplesmente disse, Maurício, dá uma olhada nesse perfil, deram um print, né, e mandaram para mim. Disse, não estou acreditando, eu estava indo para uma outra cidade, eu lembro desse fato,
foi até algo que a gente não espera, né? Até não é questão de ter a foto aqui publicada ou comentada, que a gente, como a gente é um agente público e a gente trabalha no meio público, a gente está tá à disposição nos meios, né? Como a gente diz, no Google, no seu Google, também nas redes sociais. Mas, assim, você vê a tua família estampada, vê a pessoa montando um perfil fora a parte, a gente leva um susto. Eu levei um susto, eu lembro, passei a mão no telefone, eu ia para uma outra cidade, eu parei numa cidade, disse assim, ó, eu sei que eu vou pegar a serra, parei aqui e eu vou fazer as minhas ligações. Inclusive, liguei para a delegacia, todos os contatos, avisei na lista de e-mails, lista de WhatsApp, lista do Facebook, do Instagram, toda essa parte, fiz a minha parte. Mas aí eu disse assim, pelo menos tá resolvido, eu acho, né? Eu achava que estava resolvido. E no fim, passou-se um tempo, daí sim teve essa ilusão do ar, né? Acho que caiu a internet, né? Voltou agora. Ok? Voltou? Voltou. Voltou, né? Então, eu tava vendo isso, uma situação que está oscilando o nosso sinal. Depois que teve um temporal em Santa Catarina, nunca mais foi o mesmo. Isso a gente tem esse problema aí, né, nas comunicações. Aí eu parei o carro, fiz os meus contatos, eu pensei assim, então tá resolvido. Eu não vou me incomodar mais com isso aí. Mas, por incrível que pareça, eu tive várias vezes o perfil meu clonado, né? Uma montagem de perfil. Eu acho que, até então, eu pensei assim, acho que não vai dar nada, não tem problema. E, seu Antônio, olha só, eu fiz uma coisa que deveria ter postado. Eu postei no começo, botei nas minhas redes, tive golpe e tal. Eu disse, vou tirar isso aqui. Passou-se um tempo, não lembro se 4 ou 5 meses depois, eu tirei da minha rede social. Tirei tudo. Não vou deixar isso aqui, porque senão aqui parece que fica até meio chato, se sentindo de vítima, querendo se expor mais, sabe? Aquela coisa que homem público diz, vou tirar isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que não tem nada a ver. E fato esse que eu tive uma surpresa de alguém fazendo de novo com o meu perfil. Só que o que aconteceu diferente, essa pessoa, segundo ela, e a Glaucia acompanhou, né? Nós tivemos uma live muito interessante, a gente conversou sobre isso, e eu acredito, eu enalteço o trabalho de vocês, viu, Glaucia? Pelo trabalho de orientação, né, da Cristal também, de outros mais que estão sendo voluntários nessa causa. Mas olha só, e daí eu disse assim, olha, eu vou pegar, eu não estou acreditando que de novo. E a pessoa, só que ela não veio comentar comigo, ela veio e ligou para todos os meus circuitos de relacionamento profissional, ameaçando, dizendo que eu era um golpista, dizendo que eu era isso, dizendo que era isso, aquilo. Eu pensei assim, daí eu passei a mão no telefone, liguei até para assessoria jurídica, para delegados, olha, mano, isso aqui não é um golpe, pode ser um golpe novo. Nós, da Operação Especial de Investigação, nunca vimos isso aqui. Vamos esperar se vai, de repente, pedir dinheiro, né? O fato. Você está dizendo que você é golpista, tem isso, tem dados, tem foto, tem isso, tem aquilo, teu, tem tudo. Tem tudo teu. Meu Deus. E as pessoas que fez contato, inclusive, eram pessoas que disseram, não, eu não acredito, mas pegou pessoas até mais espertas, disse, não, então fala, o Mores é verdade, eu acho que é verdade, e a pessoa foi soltando, e ele disse, foi dando corda, duas pessoas dando corda, e disse assim, Mores, eu jurava para ti que era golpista que ele ia me dar um número para me depositar, para me encerrar isso aí, por causa das fotos e assim por diante. No fim, em resumo, depois a gente pode até dar mais detalhes, eu tive um problema sério com isso, tive que fazer boletim de ocorrência, como também na primeira parte eu fiz, mas eu botei isso, fiz na minha rede social, acabei colocando agora todos os meus prints, para que a pessoa, de repente, com a minha imagem, diz assim,
olha, se vou o Mores lá, esse cara descobri quem é a pessoa verdadeira, mas ele caiu no golpe. Então, aquela vez, se eu tivesse deixado, presidente Antônio, naquela época, de repente, lá no Instagram, quando ela descobrisse o meu perfil, ela ia automaticamente dizer assim, já caiu no golpe, então eu que não caí no golpe. Como eu tirei, ela pensou que realmente eu era esse suposto golpista. Inclusive, ela me mandou um WhatsApp. Ela descobriu meu telefone e mandou um WhatsApp essa pessoa. Ele disse, eu queria treinamento, queria isso, eu te conheci tal. E eu disse, mas achei estranho. Eu disse assim, Rio de Janeiro, eu não tenho muito contato no Rio, tenho vários amigos, mas assim, relacionamento profissional, se fosse São Paulo, até eu ia cair bem tranquilo. Mas no Rio, eu disse assim, no Rio eu tenho 2 ou 3 contatos profissionais e muitos amigos pessoais. Mas daí ela foi começando a conversar e eu achei estranho. Ela me chamou de golpista. Eu disse, 021, eu disse, Jesus, meu Deus. Daí pronto, eu disse, bloqueei. Aí depois ela me contou, depois, claro, passou o tempo, nós na delegacia ligamos para ela, e ela daí teve que se justificar, porque eu registrei um boletim de ocorrência com todos os fatos ocorridos. Daí ela disse assim, olha, eu realmente... eu peguei o telefone, eu não estava aguentando, e eu pensei que eu nunca ia conseguir mais, porque eu depositei um valor. Por incrível que pareça, ela me passou o valor, ela depositou quase 100 mil reais na conta do golpista. E ela mostrou os comprovantes. Então, isso que eu disse assim, olha, eu vou te colocar na tua posição. Eu disse assim, eu fico muito chateado com isso. Eu acho que eu estou criando essa empatia, mas eu digo assim, eu disse, você faz o seguinte, ela e o filho dela é policial, o sobrinho é da Polícia Federal, eu disse assim, aproveita, eu disse assim, e já faz essa denúncia nos órgãos superiores, disse assim, e conta comigo, conta com o delegado, eu citei o delegado aqui da operação, do inquérito, só faz o que você tiver que fazer, só que eu vou te pedir uma coisa, você registra já o boletim de ocorrência em São Paulo, com o nome que você depositou essas contas, com quem você falava, que supostamente seria eu aqui. Ela fez isso, até daí depois eu voltei na delegacia, eu fiz questão de anexar isso dentro do boletim de ocorrência, no prazo legal, e ela, daí no fim ela disse, mas eu perdi. Eu disse assim, eu até fui bem claro para ela, o que você passou de repente, você vai ter que instruir outras pessoas, porque várias pessoas no Brasil e no mundo estão passando por isso. Ela disse, mas eu teve... Não, eu disse assim, olha para o outro lado agora, né? Aí, e tem outros problemas que a Glaucia conhece muito bem, de repente a Silvana também, nisso, que não é o problema do perda do dinheiro, só isso. Não é só isso, esse é um detalhe pequeno, perto do emocional, da vergonha e todos os outros meios que a pessoa passa. Então, eu tive que, imagina ela descobriu quem era o golpista. Na verdade, não era o golpista. Na verdade, sou brasileiro, casado, com filho, tudo certinho. Mas olha só, seu Antônio, os caras são bons, porque eles montaram um perfil interessante. Eu achei, poxa. Aí ela me provou, ela mostrou, mandou prints assim, você estava na Rússia. E ela botou aqui a mensagem, eu estou em Moscou aqui, estou fazendo um tratamento e tal. Foi numa foto que eu tirei no Emosk aqui, doando sangue. Então, eles montam vários perfis e eles vão botando um quebra-cabeça. E nisso, ela disse assim, inclusive, quando ele fez isso, como ele não estava com dinheiro, ele escreveu aqui, estou sem dinheiro e tal, depois eu te devolvo, ela depositou em euro para ele. Isso, eu disse assim, olha, os caras, no que fazem, realmente, eles têm entendimento disso, né? Uma pena que são do ramo, né, mano? São do ramo. Glaucia, quanto comum é esse tipo de coisa, Glaucia? Porque, veja, o que ele contou aqui, né, me dá uma dimensão do quanto comum é isso. É muito comum. É um crime que começou em 1988, então não é um crime novo, né? E quem criou esses golpes e essa maneira de se aproximar das mulheres usando fotos roubadas e perfis falsos foram os nigerianos na época da Guerra do Golfo.
Tanto é que 90% dos crimes de romances scammers são praticados por nigerianos. Naquela época, eles usavam muitas fotos de soldados americanos, porque estava aquela coisa da Guerra do Golfo, o exército dos Estados Unidos divulgava muito foto de soldados e tudo mais. Então, eles, como muitos soldados estavam de uniforme, eles aproveitavam metade do nome do soldado para poder criar o perfil falso e outros nomes, usavam fotos de soldados machucados em guerras para pedir dinheiro, usavam fotos de crianças da guerra para pedir dinheiro, alegando que eram filhos de soldados. Então, foi uma luta muito grande nossa, quando tudo isso começou, e desde 2011, né, que praticamente eu faço isso, até agora, para a gente conseguir diminuir a quantidade de soldados usados na internet. Porque eu sempre trabalhei com a vítima soldado, por isso que eu achei muito interessante a gente trazer o Morris hoje para falar, porque a primeira vítima desse golpe é a pessoa que tem a identidade roubada, e a segunda vítima são as mulheres que são enganadas, e a gente não pode deixar de falar nunca da primeira vítima, porque eu tenho relato no nosso grupo de soldados que tiveram que ser afastados do exército, porque acabaram perdendo família e tudo mais por conta desse golpe. Tem relatos de mulheres que chegaram a praticar atos de suicídio, porque foram enganadas. Então, não é um crime banal, a gente não pode ver isso como mais um crime. Tanto para a pessoa que tem a foto roubada, porque traz também danos psicológicos para essa pessoa. Vocês já pensaram se Morris não fosse uma pessoa esclarecida, que tivesse amigos, se usassem a foto de uma pessoa comum, essa pessoa poderia perder emprego e tudo mais, né? Então, quer dizer que a gente também tem que avaliar os dois lados. As mulheres têm, sim, que ir à delegacia, têm que procurar um advogado, de preferência ir acompanhada com advogado. A vergonha da mulher faz com que esse crime não diminua, porque eu recebi 200 denúncias esse ano, aqui do Brasil, tá? Falando de Brasil. Eu recebi 200 denúncias. Dessas 200 denúncias, eu só tenho 10 boletins de ocorrência. Então, é um trabalho árduo. Eu sei que muitas vezes essas mulheres se sentem, sim, envergonhadas, a família não sabe, são pessoas simples. Eu tenho professoras que vão pagar empréstimos por 10 anos, eu tenho pessoas que trabalham na área de limpeza, que vão pagar empréstimos por 7 anos. Não são só mulheres que têm dinheiro, que eles estão buscando e tirando as coisas hoje em dia. O que muito me preocupa, e que eu gostaria muito que a gente prestasse atenção, o senhor, nós somos uma militância política, eu acho que agora a gente tem que pensar nisso sim, é que essas contas estão no Brasil, quem está recebendo está no Brasil, por que não está sendo investigada? Né? Então, é isso que me preocupa. Se está aqui, antes nós tínhamos o problema de estar num outro país, né, que o dinheiro era mandado para fora, agora está acontecendo no nosso quintal, e isso pode ser resolvido sim. Nós precisamos do Poder Legislativo, nós precisamos fazer umas coisas com mais pulso, a gente precisa divulgar esse crime com mais frequência, porque está aí, está acontecendo dentro da nossa casa, infelizmente. Silvana, o que você poderia agregar? Quem são as vítimas mais comuns nessa brincadeira aí? Brincadeira no bom sentido, dizer o seguinte, contando aqui, como veio do Central, que você tem a primeira vítima de quem é sugado as informações, no caso do Morris, que todos os seus dados, fotos foram tirados dele para utilizar para perfil. A Glaucia falou de soldados do exército americano, que foi quando começou lá na década de 80, a famosa Carta da Nigéria, não é isso? Hein? A questão do golpe, ele existe até na época que era por correspondência, Antônio, que era por carta de papel. E você vai perguntar para mim, Antônio, o que eu estou fazendo aqui? Eu não fui vítima de nenhum lado nem de outro, mas eu acompanhei uma situação
Eu vi como a mulher, nesse ponto, se envolve. Isso faz, deixa eu ver, acho que uns 6 anos ou mais. Ela acredita naquela atenção, naquele carinho. Os e-mails, eu acompanhei, eu vi os e-mails que eles enviam para elas, uns e-mails que é uma tortura psicológica praticamente, Antônio. É ruim você ver aquilo. E a mulher acaba cedendo por uma carência, por uma coisa ou outra, ela acaba. Então, eu acompanhei essa história, eu vi a pessoa, como é que eu posso dizer, virar um fiapinho, porque ela se envolveu de tal forma que ela acreditou, ela foi no aeroporto internacional, na época eu morava no Rio, ela foi no aeroporto internacional buscar uma criança. Aí eu falei assim, ela chegou a conversar com a Polícia Federal falando que ela estava lá esperando uma criança, só que ela não saberia nem explicar o porquê que ela estava lá. Aí um advogado, eu fui acompanhar, um advogado perguntou assim para mim, doutora, eu sou isso, aquilo, eu não entendo. Ele olhou para mim, assim, você entende? Eu falei assim, eu entendo. E hoje, conhecendo o Mores, eu vejo o quanto é difícil, tanto para um lado quanto para o outro, sabe, Antônio? O quanto as pessoas acabam emocionalmente se ferindo nessa história. É como a Glaucia falou, se não tiver uma cabeça boa, se não tiver uma estrutura familiar boa, isso despenca, vem no chão, entendeu? É muito complicado. E hoje se fala muito em proteção de dados. As pessoas hoje que faz esses depósitos, esses envios, sem querer, eles estão passando os dados deles para outra pessoa que eles não sabem quem são. E eles têm essa gana de querer conhecer a pessoa da imagem. Isso tem, porque ele se envolveu, e o envolvimento online, ele é 3 vezes mais forte do que o envolvimento pessoal. Eu até brinco, pessoal, a gente sai no tapa, a gente briga, a gente descarrega, mas o virtual não. O que você faz se eu brigar com você? Você desliga o computador. E é tenso aquilo, e aquilo vem de um jeito que é absurdo. E a pessoa se envolve. Então, essa história que eu acompanhei, ela chegou a imprimir a foto do soldado. E era um soldado, era um militar americano. Ela imprimiu a foto para provar para mim que aquilo era verdade. E é triste, porque você tenta orientar, você tenta falar, mas é difícil, porque ela se envolve, e esse envolvimento emocional, elas não têm culpa disso. Assim como o Mores foi vítima, também não tem culpa. Tem que se tomar uma atitude em cima desse meio, desse caminho que faz essa ligação nessas duas vítimas. E tem no meu Instagram, tem um militar, ele é de Minas, Glaucia, e ele tem sabe aquelas bolinhas que tem no Instagram? Se você olhar lá, tá escrito fake. Sabe por quê? Porque utilizaram da foto dele para o mesmo caminho. Então, ele já printou e deixou lá no Instagram dele fake lá, que são as fotos que já utilizaram para esse tipo de coisa. Então, é muito complicado. As pessoas, elas se despem tanto de imagem, de valores, tudo, para investir. E eles se entregam a esse relacionamento. É complicado porque eles se entregam, e na hora que descobre tudo isso, é difícil porque, como a Glaucia falou, por muitas vezes eles não vão fazer esse boletim de ocorrência. Não vão por quê? Por causa que eles sentem, principalmente as mulheres nessa hora, elas sentem um certo preconceito, sabe? Que eles vão ser tratadas desse jeito, que a entidade policial não vão recebê-las bem. Então, isso, para elas, acaba o quê? Se fechando e vivendo essa tortura. Então, é muito complicado e é engraçado. Eu acompanho essa história faz o quê? Acho que uns 5, 6 anos. Conheci a Glaucia faz o quê? 2 anos, um pouco, né, Glaucia? 1 ano e pouco, não sei direito. E sempre que se fala do scammer, é coisa nova, entendeu? É um ato novo. E não é. Não é. É uma coisa antiga, é uma coisa que tem que parar de, toda vez de abordar esse assunto, achar que é um assunto novo. Não, é um assunto que tem que ser resolvido, porque está mexendo não só com a imagem da pessoa, está mexendo com a parte emocional, está tirando bens, está tirando vidas, e
está levando a muitas situações delicadas, famílias destruídas, tanto de um lado quanto do outro. Então, tem que se tomar uma atitude, tem que resolver isso, porque é um assunto sério. É muito sério isso daí. Com certeza, com certeza. Glaucia, você criou e lidera um grupo internacional que caça esses golpistas. Eu vou repetir, que caça, né, esses golpistas nas redes sociais, desde que uma amiga próxima sofre com um scammer, não é isso? Como funciona a atividade desse grupo? Que tática vocês empregam para rastrear, desmascarar e levar à justiça esses golpistas? E depois que você falar disso, eu quero que o Morris me diga se essas mesmas táticas que você usou para rastrear, desmascarar, levar à justiça, se ele usou isso ou tem como utilizar isso aí. Eu comecei depois que uma amiga minha foi envolvida com um suposto engenheiro numa plataforma de petróleo, que era um nigeriano de Abuja. Eu não conhecia esse golpe no início, quando ela me contou, e eu acabei ficando curiosa e acabei entrando em todos os grupos internacionais que eu achava relacionado a esse tema. Cheguei a ser moderadora de alguns grupos internacionais também, na época, até eu aprender a trabalhar, a lidar com tudo isso, a entender o fluxo que tinha essa criminalidade toda. Eu criei um perfil de um homem na época, e com esse perfil eu entrei num grupo de scammer de Gana, para poder entender como funcionava a ordem que eles trabalhavam, porque não é uma pessoa, são quadrilhas, são grupos, né? A partir daí, com as meninas que eu percebi que tinha mais força de vontade, que tinha mais disponibilidade em fazer tudo isso, que nós montamos o meu grupo. O grupo internacional, ele trabalha praticamente em levantar os perfis falsos em todas as redes sociais, né? Então, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Como a gente reporta esses perfis, muitas vezes, e por um número muito grande de meninas, a gente acaba fechando esses perfis. Mas algumas vezes, eu não sei o que está acontecendo com o Facebook, que daqui de um tempo para cá está muito difícil de se conseguir fechar alguns perfis, né? Mas, enfim. Mas aí a gente trabalhava nisso, a gente tirava o dia, 2 horas do dia, 3, 4 meninas que têm maior habilidade para buscar perfil, buscava perfil e postava, e nós ficávamos por 3 horas consecutivas denunciando aquele perfil. Aí nós parávamos 3 horas para a nossa conta não ser bloqueada, porque de tanto a gente reportar, o Face verifica como spam, né? É sempre o mesmo movimento, então você está como spam. Então a gente parava por umas 3 horas, às vezes a gente tinha que parar por 24 horas e retornava o processo. Em relação a descobrir quem é, como é e tudo mais, aí a gente utiliza de algumas outras técnicas, né? Mas a grande maioria das vezes, quem vai atrás para descobrir mesmo, tal, sou eu e uma outra menina só, porque temos contas nesses grupos. Nossa. Agora, levar preso, só um mesmo que chegou aí preso, que foi esse que aplicou o golpe na minha amiga, nessa minha amiga alemã, que nós conseguimos fazer a denúncia com a polícia de Abuja, mas depois disso a gente não teve mais sucesso com mais nenhum. Morris, no seu caso, porque você foi vítima 2 vezes, ainda você crê que possa estar sendo usado, ou que tipo de profilaxia ou de prevenção você fez a partir disso? Saiu das redes sociais ou fica nas redes sociais, mas sempre como a Silvana falou agora há pouco, que um lá colocou lá, fake, isso aqui é fake. Como é que foi, o que aconteceu com você? Boa. Eu
Na verdade, eu continuo e foram 4 vezes, né? A última 4? agora, até não... 4. Eu não 4? citei ainda, 4 vezes. A última que eu não citei ainda, vou pegar aqui o caso da última, e é uma pessoa do norte, também não, gente, eu não publiquei nada dela, sempre poupei isso, né? A imagem, mas assim, ela ligou para uma barbearia, aonde que ela disse, encontrei a pessoa, tal, e daí aquele papo de sempre, descobri que ele mora aqui e tal, e assim por diante, ele disse que era tal, e eu queria conversar com ele e tal, e assim por diante, aquela história. Aí descobri o telefone, e daí, como eu não faço direto lá o ambiente à barba, mas periodicamente, e eu conheço eles assim, olha, eu acho que ele catou um negócio assim, é golpe. Ele disse assim, eu vou pesquisar. Ela disse assim, então pesquisa e me retorna. Daí ele me fez um contato, isso era sábado, 7 horas da manhã. Achei estranho, porque só preciso falar contigo urgente. Ele tinha um contato meu, mas não era nem por causa disso. Tá, tudo bem. Daí eu pensei, opa, deve ter alguma coisa. Ligou uma pessoa, Mores, fazendo aqui contato, e primeiro mandou mensagem, depois perguntou se podia ligar, daí ligou, e inclusive disse que mostrou a foto, e já tinha 1 ano e meio que o uniforme uniforme dele já tinham sido trocados. Ele disse, posso pesquisar, porque o uniforme era antigo, tal, não sei quem que é. No fim, ele me passou, eu disse, libero para ti, você pode, inclusive isso eu relatei no boletim de ocorrência, todos os fatos, eu só pode liberar, pede para ela fazer contato comigo na minha rede social. Ok. Aí ela me explicou, disse, não, mas é você mesmo, né? Não, é você, não, eu tenho certeza, tal, e ficou. Não, estou 6 meses nesse relacionamento aí, tal, contigo. Tua esposa está do teu lado? Eu disse, não, ela está aqui do meu lado. Não, mas é que é verdade, tal, assim. Eu achei, tá, tudo bem, ela não estava acreditando. Por quê? Porque ela fez, eles pegaram uma live que eu fiz e eles gravaram em cima da live, só não botaram o som. Então, como é que tu sabe disso, Maurício? Porque eu também, a gente vai olhando, eu vi que a tela do humilhante era uma tela quebrada. Eu disse, meu celular não tem tela quebrada. Daí eu perguntei, tá, mas isso aqui, ele falava áudio? Não, o áudio dele estava com problema. Eu disse, então tá bom. Então ele pegou 2, na verdade, o primeiro momento, uma exposição externa e um outro no escritório, eu fazendo uma live. E ele fazia a mesma coisa, aquele papel, né? Tá, e disse, tu nunca chamou ele em vídeo? Não, é que o telefone deles, o telefone dele, né? O telefone dele estava sempre com problema, ele ia arrumar, acabava não arrumando, e assim, aquele conto, né? Conto do vigário. Mas, no fim, aí eu disse, eu vou fazer o boletim de ocorrência, vou citar isso aqui. Mas não cita o meu nome. Eu disse, não, eu vou citar aqui, eu não vou mencionar, espero que você faça o boletim de ocorrência. Ela disse, não, eu não quero mais nada, eu não quero nem me envolver. Pronto, esse é o caso que a Glaucia fala. E a Silvana falou, tem algumas que não querem nem entrar, nem fazer nada, elas querem se ver livre disso. Outras, e ainda fazem como aquela segunda pessoa que teve o contato comigo, ela me ligou e ela não acreditou. Se não fosse o delegado passar a ligar, fazer questão de ligar, ela duvidou ainda do delegado, ela disse assim, estou aqui fazendo, então peça para o delegado daí fazer contato com a delegacia, nós vamos seguir o inquérito e vamos tocar em diante, peça tal. Aí ela se ligou. Então eles não acreditam mesmo assim, e eles vão em cima, insistiram, fizeram essa última, pelo menos assim, ela não teve tanta manifestação aí de externa com relação à minha pessoa. Mas respondendo uma pergunta, Antônio, eu até ia sair. Eu disse assim, só que a gente acaba convivendo nisso, tem muitos seguidores, dou palestra, eu já tenho mais de quase 20 anos nesse segmento também, não só na gestão pública, mas com entidade empresarial, associação empresarial, todo o trabalho de voluntariado, trabalho do associativismo. Se eu parar tudo por causa disso, eu não posso parar. O que eu vou fazer? Eu simplesmente, vou fazer, tem um link lá no meu Instagram, golpe. Então eu botei lá.
Eu tenho tudo pasta guardado, eu tenho tudo aqui, inclusive até o próprio inquérito está tocando. Eu fiz questão de tocar o inquérito. Por quê? Porque como a gente é uma pessoa pública, e agora, daí o Antônio sabe disso, que daqui a pouco a gente pode, lá na frente, eu não estou dizendo isso, mas daqui a pouco você vai para um cargo eletivo do executivo e alguém pega lá a tua ficha e diz assim, tu não é aquele que teve isso aqui, então tal. Eu disse assim, eu vou fazer questão porque a gente está cheio de gente esperta. Então eu faço questão. Inclusive eu fui orientado aí por grandes personalidades políticas do Estado, né? Isso assim, porque são conhecidos, são do meu relacionamento. Envolvi a próprio Estado, eu divulguei isso eu fiz questão de envolver o meu prefeito. Eu falei para ele, liguei para ele, eu disse, tá aqui, e inclusive estou protocolando, se precisar. Não precisa não, se precisar eu vou protocolar no chefia de gabinete, tudo certinho. Falei com o procurador do município, tudo correto. Disse assim, olha, por quê? Jogar no ar, né, um pacote cheio de pena e depois você vai começar a catar. Então, tá cheio de aventureiro também, aproveita essa situação. Se você não tem nada à disposição, não tem problema nenhum, mas quando você tem que se certificar. Fiz isso, me precavi em questão da rede, inclusive eu conversei com muitos advogados, conversei com muitas pessoas especialistas em golpe, em investigadores da própria polícia, inteligência da Polícia Civil, disse, olha, não tem como te fazer, porque amanhã monto lá, não tem problema, só que deixe claro, ele disse, todos unanimemente disseram, deixa claro que você é vítima, e se por acaso vier ocorrer, né? Mas eu penso assim, o maior problema que eu vejo não é nem a questão, o ponto dessa segunda pessoa, ela estava tão furiosa que ela ameaçou a vir à minha cidade. Ela disse, vou aí e eu vou falar pessoalmente, vou levar aí a Polícia Civil, a Polícia Federal. Ela falou para todos, inclusive ela fez 4 ligações, o mesmo discurso. E eu vou aí e eu vou fazer de tudo que puder na tua cidade. Tá aí, você olha de um lado e você pensa, opa, eu vou me certificar. Inclusive, daí eu tive que fazer outros procedimentos legais para me certificar aqui da minha integridade física, toda essa parte, o aparato, monitoração. Então, inclusive, daí eu disse, vocês já aproveitam, abrem o celular, grampeia tudo que vocês precisarem, disse, vamos achar aí. Aí disse, olha, amor, vamos com calma, até porque a gente precisa... Daí, ainda bem que ela conseguiu, ela entrou no consenso que ela ela perdeu dinheiro. Mas ela não era questão só financeira, era questão de ela ter sido enganada. É isso que ela ficou... E ela depois falou, olha, eu estou arrasada, eu não tenho nem força para levantar. Eu disse, olha, que a minha família, eu disse assim, bola para frente, dinheiro você recupera, só que eu vou te pedir assim, ajude pessoas que estão, de repente, na mesma situação. Não tem clareza, não tem, de repente, entendimento, tem menos aí força do que você, ajuda. Aí depois, claro, a gente encerra isso também, porque é importante não ter contato com as vítimas, eu acho que nesse ponto, né? Que encerrou esse assunto, né? A Glaucia deve entender muito bem, né, Glaucia, que isso aí não cria-se esse relacionamento, encerra de uma vez isso aí, né? Antônio. Porque continua aquela paixão em cima daquela imagem, né? A relação é com a imagem, não é com a pessoa, é com a imagem. Toda a conversa foi em cima dessa imagem, o que eu me apropriei para a minha paixão, né? O meu deleite foi esta imagem, então vai ficar sempre marcado. É isso que você queria falar, Silvana? Que eu vi que você estava aí querendo... Não, eu tenho essa mania de falar, você já me conhece um pouco, eu tenho a mania de falar mais do que eu devo. Na realidade, body language isso aí. Na realidade, eu queria perguntar para o Morris, a gente sabe da parte técnica da coisa, tudo que você fez. Agora eu pergunto para você, a tua parte emocional, o que isso mexeu com você? O que isso ficou dentro de você? Porque, de uma certa forma, você se sente invadido. Você se sente roubado, entendeu? Você se sente usado nessa hora. Como é que você se sentiu nessa hora?
Você sabe que eu tava no escritório na última vez, eu lembro disso, final do dia, acho que depois das 5h30, quase 6 horas, e eu recebi um diretor de outra área, de uma outra pasta, outra secretaria, e um amigo meu disse, eu disse assim, Mores, dá uma olhada lá no... E eu disse, entra lá, porque acho que tem um convite, alguma coisa, e eu entrei lá, e digitei Michael, o nome lá digital, que ele tinha, acho que era um evento, e quando eu digitei que saiu uma palavra automática botei as primeiras letras e dei um enter, sem querer assim, dei um enter, que geralmente você dá nome e sobrenome, e apareceu o Mores lá, pau na estampa. Eu disse, o quê? Eu disse, eu não acredito, chamei, eu disse, Riva, vem cá, dá uma olhada quem é esse cara aqui. Aí tinha, assim, o cara montou tudo certinho, tudo isso, eu disse, Jesus, o que eu vou... A gente fica sem chão, primeiro sem chão, porque por mais que você tem um golpe, você toma o segundo. Inclusive, agora, se fosse, claro, esse último agora, ele montou, então seria 5, ele montou no Facebook, voltou, ele montou e eu estava só monitorando. Eu falei com a Glaucia, assim, eu vou só monitorar, nós vamos só monitorar. E daí, só que eu já acionei 10 pessoas que não têm contato comigo, nós criamos a questão dessa teia, isso assim, monitora tudo. E eles têm um horário, descobri isso também. Eles têm horário, são organizados, parece ser um expediente. Meio que a gente também começou a puxar, sabe? Eu sou meio investigativo, eu gosto disso aí. Então, ele caiu, o cara fez coisa errada. E ainda vou dizer uma coisa, tá? Tem câmeras no Brasil, tem pessoas que me conhecem, sabe da minha rotina, e isso já está no processo do inquérito, nós já estamos sendo bem cauteloso, porque quando você puxar, vai puxar bastante coisinha. Tem gente se fazendo de nigeriano, tem gente se fazendo de gente externa, e é daqui, da minha região, tem isso. Então, eu não posso soltar. Eu vou te falar bem a verdade. Eu faço questão, e se precisar investir nisso, eu vou investir. Não é por causa do Mores, é para a pessoa entender que não é por causa de mim, mas é por causa das outras pessoas. Porque, para mim, isso é um crime. Mas é crime e tem que ser tratado e punido. Pronto. Não adianta dizer, deixa aí. Inclusive, eu fiquei muito chateado com as redes sociais. Tá? Eu postei até um negócio e a minha postagem não saiu. Eles são bons porque o próprio algoritmo e o robô deles funciona quando você cita, eles puxam. Se tiver palavra negativa, eles não deixam postar. Então, assim, fiquei muito chateado. Que eu tive, no mínimo, 50 denúncias. Eles printando e mandando. E o incrível que pareça que o perfil não saía do ar. Aí eu recebi a resposta dessa rede social que domina, né, essas 3 plataformas, e eles simplesmente disseram que não viram nada. Tem lá um robô que responde, não viram nenhuma violação e assim por diante. Eu disse, olha... Aí nós agimos diferente. Eu disse, agora eu estava esperando que esse cidadão que trocou a capa do Face dele, colocou a minha imagem, e automaticamente quando você troca a capa, vem para baixo, né, no chamado feed de notícia. Eu disse assim, eu quero que ele poste alguma coisa, que daí eu vou agir, sistema cartorário, eu vou pegar isso, inclusive eu vou protocolar e eu vou acionar, não simplesmente somente a instituição. Eu disse assim, eu vou fazer o seguinte, dar nomes, nós vamos agir agora com o nome. Fulano que é diretor disso, fulano que é diretor daquilo, eu vou citar nome, porque quando você começa a citar os nomes de gente que representa a América Latina aqui em São Paulo, aí você começa a dizer assim, opa, é melhor porque a gente tem rede, então não vão acionar a rede. Porque existe o robô, mas existe uma automatização de pessoas também. Porque eu disse, vou protocolar processo, vou fazer isso, fazer aquilo, mas, inclusive, eu vou anexar pessoas da própria instituição. Faço questão disso. E não deu certo. Eu disse, e agora? Agora que eu ia... Infelizmente, eu falo isso por quê? Porque com esse ato eu já estava montando tudo uma operação, nós estávamos montando aqui, inclusive.
Inclusive, o pessoal já disse, ó, solta que daí, com isso, nós vamos tentar identificar IP e assim por diante, porque já estava desconfiado de pessoas. Então, eu considero isso, inclusive, o Glaucio, tem pessoas, eu tive um tempo atrás uma live, teve pessoas que entraram na minha live e colocaram assim, te vi no rosto, tal, tal, tal. Eu fiz questão de ler o comentário. Ô, fulano, você fala um pouquinho melhor que você viu meu rosto em tal pessoa, tal assim, que eu não estou te entendendo. Quando eu vou descobrir, o cara é um supostamente lá do Nordeste, que também não é do Nordeste. Existe uma quadrilha forte do Sudeste. Inclusive, pega São Paulo, pega um eixo, inclusive tem gente na área médica envolvida, que eu digo assim, eu vi enfermeiras, são muito curtidas. Inclusive, agora, na semana passada, o meu amigo, que é dono de hospital, ele tem uma clínica particular, e ele é médico, ele caiu no golpe também. Eu disse, eu não acredito, Danilo, que tu caiu, cara. Mandei para ele, tá aí, ó. Ele deu um print e mandou na rede dele. Então, só para vocês terem uma ideia que o pessoal gostou de fazer isso. Eles viram facilidade de ganhar dinheiro, que a gente pensa que tem só lá fora, né, Glaucio? Tem gente aqui fazendo isso aqui e ainda, às vezes, carimbando com o nome deles, que eu acredito que seja muito importante até as autoridades. Agora, a questão das leis duras, severas com relação a isso, medidas restritivas, mas principalmente as empresas de rede social sendo responsabilizadas. O que eu vi, eu estou falando isso, doutor Antônio, porque quando eu faço um patrocínio e eu patrocino as minhas postagens, eu pago. Se eu pago, eu sou cliente. Quando você faz uma postagem, você não tem assim, a sua postagem será analisada, ok? Se você está pagando, você é analisado criteriosamente se o teu conteúdo está certíssimo. Então, está certíssimo. Política, de toda a questão de não violar políticas de interesse comum, né, a legislação pessoal. Então, só para a gente contar, o que precisa? Responsabilizar também, porque eu tenho prova que eu mandei, o grupo mandou, pessoas enviaram e não tiraram do ar. Inclusive, hoje 3 perfis ainda que usaram, que eu comprovei que usaram para usar as minhas fotos, estão ativas no Facebook e no Instagram. E aí? Só deixa eu te falar uma coisinha, Antônio, cortando um pouquinho, você desculpa. Não sei se vocês notaram, foi no início dessa semana, ou se vocês receberam o e-mail ou o próprio Instagram, ele colocou lá a privacidade, que é a lei de proteção de dados lá no exterior, mais o compliance. Se vocês viram, chegou uma notificação por e-mail, essas coisas. Eu até estava comentando com a Glaucia. Eu acredito muito que com a lei de proteção de dados, como a lei de proteção de dados ela é ligada com a lei de proteção de dados no exterior, e para exatamente isso que o Maurício está falando, para responsabilizar a plataforma, ou a empresa, ou quem está usando, ou está deixando usar, e promover esse tipo de coisa. Eu acredito muito que essa lei de proteção de dados, ela vem, de uma certa forma, para facilitar isso daí e para ajudar, porque uma imagem, ela não deixa de ser um dado, ela é um dado, entendeu? Então, ela tem que ser protegida, e ela tem que ser coisa. Então, eu acredito muito que essas leis elas vêm para ajudar um pouco nisso, e a Glaucia, dou parabéns para ela, porque essa conscientização que ela faz, esse trabalho duro que ela faz, é de merecer aplausos. Glaucia, nós estamos discutindo no Congresso Nacional agora um projeto pelas fake news, está se chamando de projeto de fake news, né? Nós tivemos lá atrás a Lei Carolina Dickmann, que foi a primeira que começou, depois saiu a LGPD, que agora deram uma adiada por um período aí, em função da pandemia, mas agora estão discutindo a lei da fake news por causa desse monte de fake news que estavam atacando, aí, seja o Congresso Nacional, o próprio Supremo Tribunal Federal e personalidades em geral.
E o que fizeram com o Morris? Ao roubar os seus dados, suas informações, e eu até acabei aqui na minha cabeça para saber se são as mesmas fotos lá do primeiro, se isso vira um negócio também na Deep Web, ou seja, eles estão com essas fotos por dentro, bom, então vende para alguém, para esse alguém poder usar também em outro golpe. Então, nessa lei de fake news, você acha que tipo de contribuição nós podemos dar, podemos passar, por exemplo, nós temos lá a nossa liderança, que é o Volney, né, que é o líder do PDT na Câmara, temos o Everton, que é o líder do PDT no Senado, e temos também o André Figueiredo, que foi, inclusive, secretário, foi ministra das Comunicações, tem até, eu diria, proximidade com o assunto de comunicações, que é o líder da oposição no Congresso Nacional, que nós poderíamos usá-los para, com base nessas lutas que você coordena, com base no drama que passa o Morris, aí que, pelo jeito que ele está me falando, quase deu quinta vez que os mesmos dados foram utilizados para explorar alguém, aquelas coisas todas. E aquilo que bem falou a Silvana, que a LGPD vai auxiliar isso para responsabilizar as plataformas. O que nós podemos ajudar nesse momento? O que nós podemos falar para os nossos deputados? É o seguinte, olha, nessa lei de fake news também cabe alguma coisa com relação a esse tipo de crime chamado scammers. Voltando só um pouquinho no que o Morris falou em relação a scammer no Brasil, nós estamos tendo, sim, mas por quê? Isso é comprovado, a Silvana sabe disso, porque nós recebemos 2 ex-mulheres de scammers para poder gravar o vídeo da denúncia e falar como acontecia tudo. O que acontece? Eles estão vindo para o Brasil, estão casando com brasileiras, tem filho com elas para garantir o RE, depois disso se separa, mas até então eles já montaram uma quadrilha brasileira, que são essas contas que estão recebendo o dinheiro no Brasil. Então, lógico, eles estão aqui com o brasileiro trabalhando. Outro detalhe, que nem o presidente acabou de falar em relação às fotos. O que a gente percebe? A partir do momento que vieram para o Brasil, mais fotos de brasileiros estão sendo usadas. Uma coisa que já era mais difícil. Por quê? Porque o brasileiro está vendendo o perfil para eles, né? Então, um brasileiro vai lá, olha, pega o perfil do presidente. Pô, esse perfil aqui vai dar para a gente levantar alguma grana. Chega para o scammer, olha, eu tenho um perfil fechadinho para você, eu te atualizo o perfil por tantos dólares, né? A outra empresta a conta para receber e a taxa que elas recebem por conta dessas contas é 5% do valor que é depositado. Então, lógico, quanto mais for depositado, melhor. Por isso que elas têm conta em tudo quanto é banco. Um nome você acha conta em 5 bancos. Eu não consegui abrir em 3, mas eles abrem em 5. Então, é assim que funciona, né? Agora, em relação à legislação e tudo mais, eu estou muito confiante. Eu acho que eu estou mais confiante na lei de proteção de dados do que na lei de fake news. Eu e a Silvana estamos fazendo curso que nem louca sobre a lei de proteção de dados, quase todos os dias. Então, eu observo assim, lá fora, essa lei já pegou muito forte. E nós estamos vendo em cursos que, mesmo ela ainda não está validada no nosso país, muitos juízes já estão pegando as reclamações e atendendo de acordo com essa lei. Só que uma coisa que me preocupa, e que eu acho que isso sim a gente deveria pensar, é em relação à tipificação desse crime. Esse crime não tem tipificação no Código Penal, então não tem como aplicar lei nenhuma, né? Então nós teríamos que começar desde o início, tipificar esse crime, porque não é estelionato, é uma formação de quadrilha, por trás tem tráfico de drogas, é um crime muito pesado, não para só nisso, não.
E, então, eu acho que a gente teria que tipificar o crime com pena dura, né? Não a pena de estelionato, que se você for primário, você pega 5 anos, então você não é preso, porque ninguém aqui é preso com 5 anos, que é o que acontece lá na África, por isso que eles não são presos, porque lá é visto como estelionato. Então, eu acho que a gente deveria pensar numa legislação mais pesada em relação a isso. Eu acho que dá para a gente aproveitar, sim, essa demanda que está tendo tudo em relação à proteção de dados, a fake news, sentar, conversar, ver as pautas de tudo isso, que pode ser proveitoso, tudo, mas antes disso, o crime tem que ter tipificação. Estou certa, doutora Silvana? É isso que eu ia perguntar, Silvana. Bom, eu acredito muito na Lei de Proteção de Dados. Por que eu falo isso? Porque o que é a proteção de dados? É a imagem, é a metade do nome, é qualquer coisa que possa chegar, identificar ou conseguir identificar a pessoa. Então, o que acontece? A Lei de Proteção de Dados, o Brasil, ele trabalha em paralelo com a lá de fora. Então, é uma porta mais rápida do que fake news. Notícia que são mentirosas. Nós estamos falando de pessoas, a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de vida. Então, a gente não está brincando, assim, de contar historinha na internet. Eu vivo falando, internet não é terra de ninguém. Hoje, as coisas mudaram. E com o advento da pandemia, que todo mundo se isolou, onde hoje nós estamos fazendo um encontro online. Cada um na sua casa, cada um na sua cidade. Por quê? Por causa do isolamento. E não é só nós. Nós estamos trabalhando, ok, tem pessoas que estão procurando se distrair, tem pessoas que acabam se envolvendo, e eu volto a reforçar. Envolvimento online é 3 vezes mais forte do que presencial. Tudo o que você faz online, ele é intenso, e ele machuca, e eu vi histórias, logo que começou o Facebook aqui no Brasil, aí tinha aquele amigo, porque segue, não tinha nem Instagram na época, porque amigo, aí o que faz? Você tem amigos no Facebook, você faz uma festa, você é obrigado a convidar os amigos do Facebook, mesmo você não conhecendo. Nos Estados Unidos, teve uma menina, que ela, não sei se ela conhecia, a amiga do Facebook, a amiga dela fez uma festa de aniversário, e coincidiu que essa amiga morava perto da casa dela. E o que ela fez? Ela saiu da casa dela, foi na casa da amiga dela e matou a amiga dela, porque ela não convidou para a festa. Fato real. Então, o que acontece? Aquilo que o Maurício falou, que a pessoa ligou, ameaçou de chegar lá na cidade deles, fazer um estardalhaço, eu não duvido, é uma forma de coação, de fazer aquela realidade que estava na cabeça dela se materializar na frente dela e fazer aquilo virar real. Então, o que acontece? Sai da internet, vira realidade. E de uma intensidade que você não faz ideia. Então, sim, é a Lei de Proteção de Dados, sim, é tipificar, dar um nome a esse crime, scammer, sei lá o quê, mas começar a punir e a verificar. Porque são dados, tanto das mulheres que são envolvidas, que é dado, que é endereço, que é identidade. Na hora que você faz um depósito, os seus dados automaticamente vão nesses depósitos. E, principalmente, as pessoas que estão do outro lado, que nesse caso é o Maurício, que passou por tudo isso, ele foi coagido, ele foi ameaçado. Se pega uma situação ali que a pessoa vai em frente da coisa, ele vai sofrer um risco de vida. Ele vai sofrer isso. E é disso que eu falo. Então, são coisas que eu acredito que a Lei de Proteção de Dados é a porta mais rápida que tem para fazer isso, e tem que fazer aquilo que a gente já comentou na outra vez, é fazer um projeto-lei, fazer esse projeto-lei, eu até brinquei, mas eu volto a apostar nisso, no projeto-lei GK Scan Online, porque eu acho que é isso que vai para frente, e o trabalho que a Glaucia faz é muito importante, essa conscientização, esse fato, ela deu um upgrade na forma que ela está fazendo as coisas, que, confesso, dá até inveja de ver, porque ela é rápida na coisa, e eu acredito que é isso. Ela não está só cuidando dela, como ela está cuidando das mulheres ou homens que são vítimas em relações amorosas, assim como as vítimas que têm os seus dados roubados. Não vamos falar de imagem, mas sim dados, porque envolve nome, envolve endereço, envolve imagem.
envolve um monte de coisa. Então, tem que pegar pesado, sim, tem que tentar resolver. Ô, Silvana. Eu vou fazer uma provocação. Espera um pouquinho só, amor. Vou fazer uma provocação para as duas com essa história da LGPD. Eu entro, por exemplo, no site de uma plataforma de comunicação e me cadastro. E aí chega um determinado momento, ele me diz assim: li e concordo. Perfeito? Opa! Eu fui ler. Dava um catatal assim de umas 40 páginas que autorizava tudo para eles. Então, eu desafio, eu sou um homem de tecnologia de informação, eu desafio quem vai clicar para ler. E fica assim, li, concordo. Dentro desse li, concordo, ele liberou as imagens, ele liberou os dados, ele liberou todas as coisas para essa plataforma. Como é que nós podemos... Essa é uma preocupação que eu estou tendo, porque eu sei que eu também tenho dados cadastrais dos filiados da minha entidade. E eu também sou responsável por esses dados. Mas ele pode me autorizar a fazer uma série de coisas com os dados. Então, eu li e concordo. Naquele li e concordo, se ele for ler, ele está dizendo o seguinte: olha, eu autorizo que você possa me mandar um WhatsApp, eu autorizo que você possa me mandar um e-mail, eu autorizo que você possa emitir uma carteirinha digital e uma série de coisas que estão ali dentro. Concordo plenamente. Eu acho que... Aí eu vou te fazer uma pergunta. Aí eu te faço uma pergunta. Aí ele vem te não me responda com pergunta, me responda com resposta. Depois você faz... Agora eu vou te falar. Ele te autorizou a você mandar o WhatsApp. Ele te autorizou a fazer uma carteirinha e colocar o nome dele. Ele não te autorizou a você passar para terceiros os dados dele. É aí que está. Mas e se eu pedir essa autorização lá dentro? Que eu, por exemplo, eu tenho convênios de escolas, eu tenho convênios de... Aí se chama o rastreamento. Para que eu possa, para aquelas parcerias que o sindicato tenha, que a entidade tenha, ele possa disponibilizar para essa coisa, para ele fazer marketing lá. Não é isso? Ele vai estar sabendo o caminho que os dados dele estão andando. Porque alguém... Concordo. Quem leu? Ler, eu acredito que poucos fazem, mas seria interessante hoje as pessoas começarem a prestar mais atenção nisso. Isso, porque essa é uma coisas que fala da LGPD. É uma forma de você o quê? Mapear os seus dados, é uma forma de você rastrear. Eu empresto a minha imagem a você. Você fala assim: Silvana, a sua imagem vai lá no YouTube. Se de repente amanhã eu encontro lá um Facebook com a minha imagem, provavelmente não vai ser eu, porque eu não tenho com a minha imagem. A Glaucia sabe disso. Então, o que acontece? Aí você vai ser penalizado pelo mau uso, pelo uso indevido da minha imagem. Então, por isso que a gente tem que falar, a internet não é mais terra de ninguém. Cuide-se e cuide de onde você está pisando. Perfeito. Desculpa aí, Antônio, eu interrompi ele para fazer essa provocação para as duas. Eu tinha provocado, na época, até a Glaucia e a Cristal, na época, numa live que a gente fez, e a Glaucia até pensou que eu era um scammer, né? Depois ela pode contar aí que eu estava concordando em tudo, e ela pensou assim: a foto desse cara esse cara veio atrapalhar. Depois ela fala aí. Mas eu acredito que até tinha sugerido esse movimento, ele deveria ser uma associação, sem dúvida, até porque a expressão, né, que se dá, e até a própria necessidade de organização, né, Glaucia? Você tem mais um movimento aí, já está formado, como a gente diz, até a própria diretoria já está toda formada, bem tranquila aí, mas é importante, pelo que eu estou acompanhando aqui, como eu me cadastrei, eu tenho acompanhado, e as pessoas vítimas estão soltando, isso está sendo legal. Disse, pô, legal isso aqui, está soltando. Isso automaticamente, quando vai... E outra, presidente, olha só, o que eu vi, quando a gente toma esse vítima, a gente começa a pesquisar. Teve um tempo atrás que um apresentador
da Record, então ele foi vítima também. Então eles criaram uma matéria investigativa, saiu em rede nacional, né? Então, quanto mais a gente provocar isso em rede nacional, diversos meios de comunicação, hoje está todo mundo ligado, né? Se eu falar para ti que eu liguei a TV aqui, faz muito tempo que eu não leio, mas eu estou sempre... A gente ou recebe no grupo, a gente está nas redes sociais. Até por causa que é o movimento, a gente está andando, né? Está circulando. Então, para parar e para dizer assim, olha, é meio, como diz hoje, pela nossa vida corrida, só uma ou outra vez, mas era importante essa fomentação. E acredito que se está mexendo na questão da lei de proteção de dados, existe uma comissão especial, isso tudo favorece para começar agora até da forma correta, né? No sentido, é isso que está acontecendo. Porque a gente, eu tinha uma percepção, até então eu cair, ser uma vítima. Aí eu digo, existe esse mundo. Quando eu coloquei na internet que eu sofri um golpe, fui vítima tal, pessoas começaram a mandar mensagem para mim, dizendo, Mores, eu já tive isso, já tem a minha amiga tal. Eu descobri uma outra amiga nossa, uma senhora, que ela disse assim, não, eu já faço isso há muito tempo, eu ajudo pessoas, Mores, faço voluntário, mas não fala nada, só não fala nada porque eu já consegui uma lá que deu 30 mil reais, ela ia dar mais, ela já parou, porque eu faço parte de um grupo, eu montei lá, eu consigo identificar. Daí ela fez uma varredura também no meu perfil, ela disse assim, e ela é esperta, é muito esperta, disse, não, eu faço isso. E ela mostrou os prints, começou a dizer, aqui, você é tal, ela desmascarava, daí o cara dizia assim, não, eu sou aqui, ele mostrava a foto dele depois. Dava a foto, eu sou esse mesmo, faço porque está desempregado, que aquela ladainha para tentar se desculpar para tudo, né? Tudo tem desculpa, né? Só menos trabalho, a honestidade e ganhar o pão de cada dia, né? O resto, eles dão um jeito para tudo isso. Mas eu comecei a perceber que existe um mundo negro nisso. Como existe, como a gente fala, e isso eu faço a parte do grupo estadual de combate à pirataria, a gente pensa assim, não, mas não tem nada, tal. E, inclusive, eu sou presidente aqui no município desse conselho, e a gente pensa assim, não, mas não tem. Existe a economia subterrânea. Vocês não conseguem nem mapear. A gente tenta mapear, mas souber o volume de situações que uma coisa está amarrada com outra, como a Glaucia falou. Nada é simplesmente somente o fato de dar golpe em relacionamento. Tem tráfico de droga, trabalho escravo, ilegalidade. Tudo que você pensa no mundo existe, é um pacote. Só que existem os especialistas. E tem o bônus, né? Como chamado aqueles, como é que diz? Os combos. Então ele faz parte de um combo. Então você vai liberando, para esse tem aquilo, então tu tá no mundo, você tem. E isso eu não sabia desse tipo de coisa até a hora que a própria a inteligência da polícia começar a dizer, olha, esse mundo é um mundo. E daí eu não acreditei, vi pelos meus olhos realmente e senti na minha pele. Então, daí no fato eu pude perceber que como é drástico. A última vítima não quis registrar. O boletim não quis fazer nada. Então ela entra para aquela estatística. Uma fez porque eu pedi, a primeira não fez nada, a segunda ela fez. A terceira pessoa malmente aí deixou quieto, como diz assim, recebi e tal, assim, não, e cortou de uma vez. Eu também já não sei se era um scammer ou se era uma pessoa e ficou totalmente arrasada, pode ser que essa daí já bloqueou e saiu fora. E a última, ela simplesmente disse, não, eu não quero e, possível, não divulgue a minha foto. Eu disse, não, tudo bem. Então, inclusive, eu dei os prints e botei as caricaturas no rosto para tirar a identificação. Mas é muito sério. Então, ele fecha no volume que dos 4, uma, por insistência, quis fazer. Vergonha, medo, represária, tudo isso que foi relatado para mim. Tudo isso está em forma escrita, em áudio e até no telefone depois que eu passei e autorizei o meu telefone para ela conversar. Então, só para passar para vocês
como é um mundo realmente que a gente pensa que isso é coisas que está... isso é coisa nova, mas é coisa já se repetida várias vezes e que está sendo alimentada, presidente, está sendo alimentado no Brasil. Então, o Brasil é o país amoroso, recebe todo mundo, acha-se que é isso, está se aproveitando dessa situação, como a Glaucia falou, casam e assim por diante, fazem toda a parte da legalidade, as contas bancárias existem, e bancos que eu tenho aqui os comprovantes, são bancos difíceis de abrir conta. Achei impressionante isso. São 2 bancos, um privado e um banco público, que são meio difíceis. E nada é poupança, conta corrente. Então, estamos aí, né? Glaucia, a gente viu que também, nessa coisa dos scammers, passaram a usar a imagem de mulheres em sites pornôs, em sites que hoje em dia, nos Estados Unidos principalmente, tem aqueles sites de relacionamento pornô, aquelas coisas todas, são eu esqueci até o nome, mas até passou nós até comentamos na live passada, que teve do CSI Miami, apareceu, ela era a esposa de um soldado americano, e a imagem dela foi utilizada. Foi eu que comentei. O que você pode ver, não é só utilizando homens para iludir ou seduzir mulheres, como também agora são mulheres usadas para seduzir homens. E aí invade a câmera do cara, né? Aquele filme mostra muito isso. Ele está no relacionamento com a pessoa que está ali, com a imagem daquela mulher que não tem nada disso, e, na verdade, ele está sendo filmado para ser depois chantageado. Então, a minha pergunta, ao ver que temos já os 2 lados aí bastante avançados, e com essas tecnologias hoje de imagem e computação, você sabe que é um absurdo. Esses golpes são majoritariamente contra mulheres ou homens também são vítimas desses golpistas? Tanto o homem como a mulher são vítimas dos golpistas. O que acontece? Não necessariamente o que está atrás da foto de um homem é um homem e o que está atrás da foto de uma mulher é uma mulher. Muitas vezes, um scammer, mulher, usa a foto do homem, né? E outras vezes, uma mulher, um homem, usa a foto de mulher. É muito comum a gente encontrar o scammer homem usando foto de mulher. E também é muito comum a gente usar a foto da mulher, do homem usado por mulher. Eu tenho alguns perfis que eu já sei quem que estava por trás, depois eu vou até enviar para o Alessandro, mostrar para o senhor como que é comum isso. Não necessariamente você vai estar conversando com um homem e também não vai estar conversando com a mulher. O golpe usando a imagem da mulher existe do mesmo tempo que existe o outro. Eles usavam a foto de soldada feminina. Eles usavam muito foto do pessoal da Marinha dos Estados Unidos, as mulheres da Marinha dos Estados Unidos. Então, é uma coisa que não é agora, né? Eu acho que, de uns tempos para cá, de acordo com a tecnologia, tudo isso, como o próprio presidente falou, de poder estar gravando e tudo mais, é que acabou se falando que aplicam esse golpe em homem, mas aplica tanto em homem como em mulher. O que a gente tem é uma dificuldade muito grande, talvez porque a maioria das pessoas que trabalham em caça ou que dedicam tempo por isso, ser mulheres, então nós não temos muito procura de homem para falar com a gente. Talvez tenha essa resistência. Eu não sei precisar quantos homens foram enganados ou são enganados, independente da mulher. A mulher eu já sei porque elas procuram a gente, talvez por ser mulher e poder conversar e tudo mais. Que nem a Sirene está aqui, ela falou assim, eu estou arrasada totalmente, estou endividada por 10 anos. Eu comecei a conversar com a Sirene faz, acho que uns 10 dias, tudo, e ela está com dívida em banco por 10 anos por conta do golpe. Então, eu acho assim, é muito difícil eu precisar quantos homens foram enganados, são enganados por conta disso, da maioria ser mulher.
Uma outra coisa que a Silvana falou em relação daquela menina nos Estados Unidos que foi e acabou assassinando a amiga, eu tenho no grupo um soldado que a mulher que se apaixonou por ele acabou matando a mulher dele, né? Então, nós temos isso nos Estados Unidos, é coisa que aconteceu, como eu tenho a filha de um soldado, que a menina, quando a gente começou a fazer o grupo, a menina tinha 12 anos, hoje a menina já é uma moça, e usavam a foto do pai dela e atormentavam a família, e o pai dela morreu em combate de guerra. Então, é muito triste o lado da família, é muito triste o lado da pessoa que também está sendo roubada, a vítima. Eu entendo essas mulheres que perderam dinheiro, não vou falar que eu não entendo, a maioria sai desses relacionamentos, quando descobrem que é golpe, apaixonadas, né? Essas mulheres estão apaixonadas. Então, eu acho que são duas vítimas que não dá para a gente medir a dor, tanto da vítima que tem a foto roubada, como da vítima que é roubada, né? Vamos dizer assim. E aquilo que o Morris falou, aquela senhora que tem 2 filhos que são policiais, um da Polícia Federal, todas essas coisas, se não fossem policiais, poderiam ser pessoas que, descobrindo aonde ele poderá residir, fazendo o tracing de localizá-lo, poderiam causar um estrago a ele, pessoa fisicamente, no seu matando, ou como você já disse que aconteceu em outros lugares, ou mesmo fazendo aquilo que ela ameaçou de vir fazer um estrago na cidade, fazer escândalo. Felizmente, ele teve a estrutura familiar que segurou a onda, entendeu bem, conhece, né? Mas realmente, veja, quando você fala dos bancos, Morris, eu fico lembrando desses sequestros por telefone. A pessoa liga, eu estou com o seu filho aqui. E já vi centenas de pessoas saírem e depositarem dinheiro. E esse dinheiro, uma conta de um banco de grande marca, não é banquinho, e você não consegue depois recuperar esse dinheiro, mesmo comprovando que foi um golpe. E golpe feito diretamente dos presídios. Quer dizer, nós temos coisa, imagine se agora no Brasil, aumentando o volume, é isso que eu queria, já estamos com 1h14, eu queria que vocês 3 me dessem aqui um encerramento. Nós achamos que os crimes tendem a aumentar no momento de isolamento que a gente está vivendo, porque muito mais pessoas foram para as redes, muito mais pessoas começaram a fazer chats, a se comunicar por Face, por WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter, não é isso? Então, o que nós podemos fazer? Enquanto eu sou o presidente do PDT da capital, sou vice-presidente do PDT nacional, nós temos lá um partido no Senado, na Câmara. O que a gente pode auxiliar nessa luta? Vocês falaram da LGPD, vocês falaram de tipificar o crime, né? E o que mais? O que os governantes poderiam estar fazendo? A gente vê aí essa luta pela fake news, que é uma outra coisa, né? Que também tem que ser bastante pego, porque para destruir a imagem do Morris, ele foi destruído por golpes que foram feitos, que as pessoas tentaram destruir a imagem dele, mas poderiam destruir por outra maneira, com as fake news que as pessoas estão fazendo. Publicar fotos dele em situações totalmente constrangedoras, ou dizer que ele faz isso, ou dizer que ele é um pedófilo. Né? Certo. Então, essas coisas, essa legislação é muito importante para isso, para responsabilizar, inclusive, como disse bem ele, não só a plataforma, mas também quem dirige a plataforma, porque transferir a responsabilidade para o robô, eu, como gestor, determino que a programação do robô, para dar as respostas, para analisar, sou eu que determino essas coisas. Não adianta dizer, não, isso aqui, o robô disse isso, aquilo. Então, o que a gente pode fazer? Vamos começar pela Silvana, depois o Morris fala e depois eu encerro com a Glaucia. Ele gostou. Bom, eu acho que o Morris ele não sofreu fake news e não tentaram destruir a imagem dele, e sim tentaram tirar vantagem. Isso é um fato, entendeu? Então, fake news é eu pegar, vamos pôr a imagem da Glaucia e falar que a Glaucia está fazendo isso, é destruir, vamos pôr, uma reputação dela, e não usar a imagem dela para ganhar dinheiro. Para começar,
eu acho que tem duas vertentes ali que já está de bom tamanho e tem que começar a sair do papel e se tornar realidade, que é, como a Glaucia disse, tipificar, dar nome aos bois, quem é e o que vai se fazer, e ver que isso é um assunto sério, tanto para a mulher que é vítima do golpe, tanto mulher quanto homem, e quanto a pessoa que é vítima dos seus dados roubados. Então, está ali, claro e nítido para quem quiser ver. Só não vê quem não quer, porque é mais bonito hoje falar em fake news, porque está na moda, do que olhar do lado e ver que tem outra situação bem mais perigosa acontecendo. Então, por que eu vou falar de fake news? Porque todo mundo está falando. É isso que a gente faz. Então, a gente vai no ritmo. É como o Mário falou, a gente vai na onda, né? Então, vamos sair da onda, sair dessa marolinha e vamos olhar para o lado, que tem uma coisa séria acontecendo. São pessoas que, às vezes, que têm uma reputação a zelar e vai falar assim, olha, eu vou te ligar e falar assim, olha, eu quero 20 mil reais porque eu estou com as suas fotos. Se você não me pagar, eu vou botar num site pornô, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque uma cliente me procurou, a Glaucia sabe dessa história, ela estava desesperada porque o cara estava ligando e sequestrou as fotos dela e estava chantageando. Então, fake news, todo mundo fala. Vamos falar de coisa séria também, que é os scammers, que são esses golpes que tiram dinheiro, tira a saúde, tira a vida das pessoas? É isso. As pessoas, mulheres vítimas e homens que foram vítimas de um relacionamento, o meu conselho, converse com alguém, procure um psicólogo, não quer conversar com a família? Converse, tem que botar isso para fora. Não dá para ficar guardando, entendeu? Tente, se você descobrir que você caiu no golpe, pensa, procura um psicólogo, porque o psicólogo ele vai ser neutro, porque a família, normalmente, a primeira coisa que ela faz é te prejulgar. Ela te julga, nem te prejulga, ela te julga já de vez. Então eu falo, procura um psicólogo, um profissional, converse, coloca, desabafa, coloca tudo isso para fora, tenta seguir sua vida, se conseguir, faz um boletim de ocorrência, faz isso daí, mas segue em frente, porque, infelizmente, tem certas coisas que no Brasil tudo é deixado de lado. Eu sinto te dizer isso, Antônio, mas às vezes é muito triste ver essa área política do Brasil. Me deixa muito triste porque tem coisas sérias acontecendo e todo mundo gosta de andar no modismo. Às vezes fazer o diferente é notado. Então, para as mulheres e homens vítimas dos romances, procure, faz o boletim, tá com aquela dor imensa, não da questão monetária, mas do emocional. Procure um psicólogo, se não tem um amigo, se não tem um familiar para conversar, procure um profissional, converse, desabafe, esvazie. Pessoas que foram vítimas, tipo Mores, da sua imagem roubada, se precaver, se cuida, faz o que ele fez, entendeu? Eu sei que o emocional abala, ele tem uma estrutura familiar, porque família às vezes se destrói por causa disso, porque, imagina se ele não estava fazendo. Imagina se a mulher não vai olhar assim, quem sabe? Daí é você que está mentindo para ela. E a gente sabe que isso acontece. Então, parabéns, Mores, pela tua força, pela tua dedicação. Eu acho que tem que ter muita coragem para estar aqui dando a cara a tapa e falando tudo isso que aconteceu. Para você, Antônio, obrigada. Eu sei que eu falo demais. Obrigado pelo convite, por estar aqui. E, Glaucia, você sabe que eu estou com você e não abro, tá? Obrigado para todos. Muito bem. Morris, olha, o que a gente pode ajudar, Morris? Eu acredito... Pessoas como você não sofram mais esse tipo de coisa. O fato, né? Quando nós recebemos, deixar assim, o ruim, quando você tem as fotos, não suas, mas da tua família. Aí você tem filhos, tal, expõe. Inclusive, soltei uma foto entre a minha mãe e meu irmão, logo em seguida estava postado pela pessoa. Então, eu achei muito estranho, porque o tempo que eu postei aqui para o tempo postar lá, então tinha uma monitoração muito forte nisso, com relação a isso, tá? Então, eles são espertos nisso, não tem que aliviar isso, né? O meu conselho para quem está assistindo também, a Silvana já falou e está claríssimo isso, mas encerre o contato com o golpista, não fica justificando que eu vou te fazer isso, não, encerra, bloqueia e vai embora, pronto. E possível, toca aí no grupo, divulga, expõe e bota a boca no trombone, porque eu fiquei sabendo de pessoas que não fazem mais nada. Foi o caso que eu citei. Elas
tem um problema sério, que é isolamento, já estamos no isolamento, aí se isola mais, isso é emocional abala, e a gente sabe, isso vai para a imunidade do corpo, então a gente não precisa nem dizer o aspecto que dá depois a consequência, no próprio emocional e na parte física que acarreta em diversas outras doenças que ocorrem, tá? E fica esse trauma. Bom, bola para frente, você que está nos ouvindo hoje e assistindo, diz assim, tomei prejuízo. Olha, tomou prejuízo, bola para frente, cancela isso aí, toca em diante e vais aproveitar aí, ajudar outras pessoas. Que você está aí, de repente, curtindo, comentando e expondo, você pode ajudar mais outras pessoas, ajuda, né? Tem tantas pessoas que precisam de ajuda, esse é o primeiro passo. Presidente, o que eu acredito tem que ser tipificar o crime, isso aí não tem jeito, identificar isso, para mim tem que ser também uma operação, como diz assim, uma operação da Polícia Federal, tá? Isso, pegar alguns centros aí que a gente já sabe onde é que tem também, isso vai dar uma balançada, vai dar uma tremida, e principalmente nessas contas aí, monitoração, formação de quadrilha e tipificar vários crimes compostamente juntos ali, tá? Isso dá para fazer, e tem gente com vontade, inclusive a polícia está doida para fazer isso também, tá? Eles adoram fazer isso, então nós temos que fazer uma movimentação, uma campanha, e entrar para os órgãos, principalmente em nível federal, que envolve a Polícia Federal, porque tem a questão também de estrangeiros, tá? E divulgar isso, criar a lista e tocar na Interpol também, que isso daí ramifica para outro lado, e dizer que o Brasil aqui não é brincadeira, que o pessoal vem aqui, acha que está todo mundo tal, casa, faz isso, tem filho, leva o dinheiro, leva para lá e assim por diante. Então, tem que acabar com isso aí, tá? E eu digo assim, eu fui vítima, não posso dizer que eu não serei nunca mais, isso não, mas eu estou bem consciente. Quando eu recebi, só deixar claro, uma ligação que a pessoa viria para cá e eu não sabia de nada, não sabia de ninguém, a gente fica não feliz. Pode ter certeza, né? Quem está nos assistindo, não vou ficar feliz e dizendo, eu quero receber aqui, vou receber, eu vou até... Não, eu fiquei assustado e procurei totalmente um amparato judicial, policial, toda essa parte para me preservar. Só que eu acredito agora, como se está mexendo nisso, no Congresso, se tem aí a fake news trabalhando aqui, mas a lei de proteção de dados, como a Silvana falou, é pé no acelerador nisso aí e botar umas campanhas e começar a trazer mídia, até porque a própria emissora, as emissoras, eu tive programa, eu tinha um comentário na TV também, a gente sabe que essas pautas, elas são importantes. Elas são importantes, porque ela causa um apelo, primeiro passo, ela causa um constrangimento, né? E envolve aí cenários que a gente sabe que é importante. Então, a pauta é positiva para os meios de comunicação, para o Congresso é importante nesse momento, e principalmente a operação policial se dá nos meios, porque hoje se identifica tudo. A gente pensa que não, mas quando começa a mexer nisso aí, você começa a entender, dá para se puxar muita coisa, e saber de tudo, até os movimentos, né? Se hoje a rede social, a própria rede social, que eu acredito muito, presidente, ela poderia ser uma parceira, as empresas de redes. Por quê? Ela sabe o dia que você entrou, quantas horas você ficou. Se nós começarmos a falar alto aqui sobre férias, vai aparecer no teu feed, tu vai receber tudo isso. Então, existe uma inteligência. Se eu falar muito alto aqui, o próprio comunicador vai perguntar o que posso te ajudar. Então, assim, eu acredito muito que essas empresas de tecnologia, de rede social, podem cumprir esse papel e deixar assim, esse aqui precisam ser mapeados, esse aqui precisam ser notificados e banidos, juntamente com a operação da Polícia Federal, a Polícia Civil, né? E enalteço aqui, eu quero deixar claro que o trabalho da Polícia Civil é fantástico, perto do efetivo que existe no Brasil, estou dizendo isso, eles fazem muito,
porque nós estamos falando isso quando a gente fala em quadrilha, e a gente mexendo, conhece um pouco de combate à pirataria, hoje eles estão com mais tecnologia do que a própria quem está na ponta aí, e fazendo investigação. Então, sucesso, né? Obrigado, presidente Antônio, também a Gláucia, a Silvana, por essa oportunidade, e acredito que nós vamos vencer, cada um fazendo uma parte. Gláucia, aproveita, monta um instituto aí para ajudar as pessoas no Brasil inteiro. Tens um apoio aí se precisar de mim. Uma pincelada só, Antônio, no que o Maurício falou. Hoje eu estava fazendo um curso de compliance e o professor, é um professor que eu conheço, muito respeitado, ele estava falando até sobre o Lava Jato. Dinheiro não tem cheiro. Segue o dinheiro que ele berra. Você vai ver onde que ele está. E é a mesma coisa, entendeu? Então, quando o Maurício falou, me lembrei muito dessa frase dele. Então, é só seguir, que você vai encontrar cada pessoa, cada CPF, cada pontinho que ele falou. Só falta querer fazer. Eu acho que é falta de vontade. Desculpa, mas... O CPF eu já tenho. O CPF e o nome eu já tenho. O banco e a agência também. É só investigar. É só querer fazer, né, Gláucia? Fazer engenharia reversa, né? Volta. Daqui, quem pôs. Gláucia, suas palavras são finais, mas eu queria também que você dissesse, eu quero saber mais sobre isso. Onde eu vou procurar? O Scammers Online tem algum site? Eu estava tentando ver aqui. Como é que fala? Como é que fala para as pessoas saberem mais? GK Scan Online. GKSCAN, né? Scan Online, tudo junto. Né? Tem site, tem fanpage, tem o YouTube, tem Instagram, tem Twitter, graças a Silvana. .com. Né? Perfeito. Então, o site, Sil. Qual que é o site, Sil? Que site? O meu. gkscanonline.com. Apoio às vítimas de golpe online. É assim que fala. .com. Porque o meu site... A gente não vai sair dela. Meu site né? Eu não posso mais postar. Pede para ela mostrar a camiseta. Eu vi, está escrito movimento na camiseta. Quero ver a camiseta. Não, levanta. Movendo contra o crime. Tá, não, contra os canos online. Isso. Eu queria agradecer a todo mundo, queria agradecer ao Maurício o tempo dele e a dedicação para, mais uma vez, poder estar aqui com a gente e a gente poder mostrar que também existe o outro lado. Queria agradecer a Silvana por o trabalho que ela faz, do Orc Freelance, para mim, que é sensacional, entendeu? O apoio que ela dá em relação à rede social e tudo mais. Queria agradecer o presidente pela oportunidade da gente poder estar falando sobre isso. Queria muito uma investigação em cima dessas contas que a gente tem, né? Por conta da Lei de Proteção de Dados, eu me vi obrigada a reformular o site. Então, todos os dados que eu tinha dessas pessoas que eram criminosas, eu apaguei do site, porque eu não posso ir contra uma lei se eu estou brigando com um criminoso, né? E eu expondo esses dados, que era nome, CPF, conta bancária, eu corri o risco de estar infringindo a lei. Então, o site passou por essa reformulação, mas eu tenho todo o material guardado, desde os depósitos, as contas e tudo mais, e continuo pegando esses dados e guardando, porque eu acredito, sim, que se alguma coisa acontecer agora, vai ser por conta do PDT. Eu estou com muita esperança, eu falei isso para a Silvana hoje, que eu estou com muita esperança de acontecer alguma coisa, um movimento mesmo que resolva fazer no PDT. Porque desde o começo, tanto o Alessandro, que eu também quero agradecer muito a ele, o presidente Neto e o pai Robles, têm apoiado muito esse movimento, têm acreditado muito no meu trabalho. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês pela oportunidade
E por esse carinho de pegar essa causa que não é da gente, mas é de todo mundo, né? Porque todo mundo pode ser vítima um dia. E a gente tentar fazer alguma coisa melhor. Obrigado mesmo. Eu é que agradeço. Eu estava aqui pensando se, de repente, todas essas informações, esses dados que você tem, não poderia ser uma peça-denúncia do Ministério Público Federal, que deve ter uma área especialista na área de proteção de dados, na área de crimes cibernéticos, essas coisas todas, para a gente verificar isso. Vamos dar uma pesquisada e fazer isso. E você que está nos assistindo, seria uma boa, não seria? Você que está nos assistindo, muito bom, né? Hein, Silvana? Não quero nem falar, né, Silvana? Está louca para falar. Olha, você aprendeu hoje nessa conversa aqui o que é o scammers, né? Aquilo que ele disse no começo, são perfis falsos, criados em redes sociais, com o objetivo de seduzir pessoas em sites de relacionamento e lhes aplicar golpes financeiros. Para alguns, a melhor definição seria scam romance, isso é, golpista romântico. Cuidado! E se você quer saber mais ainda sobre isso, gkscanonline.com. É isso? gkscanonline.com. Vou repetir. Tem que repetir não, isso aqui. gkscan, SCAN, online, scan, online, GKS, scan online, gkscanonline.com é o endereço para você ir lá e ver o que tem lá dentro e, se puder comunicar, ajudar nessa luta, denunciar coisas, seria muito importante. Eu é que fico honrado e agradecer a confiança de vocês poderem vir aqui, especialmente o Morris, de relatar o seu problema e aí ser agraciado aí com as colocações perfeitas sempre da doutora Silvana, né? E, acima de tudo, todo esse trabalho maravilhoso que a Glócia já faz há alguns anos e que a gente tem que ver como organizar. Eu achei, e veio aqui essa possibilidade de pegar todo esse conjunto de dados que você tirou do site por força da LGPD, embora não precisar tirar ainda, só em 20 de não sei quando, lá no ano que vem, mas você pode pegar isso aqui, condensá-lo numa denúncia e entregá-lo ao Ministério Público Federal e dizer, olha, está aqui e o caminho está aqui. Querem fazer, façam, porque é isso que nós queremos que seja feito. Tá bom, minha gente? Obrigado de coração, muito obrigado, até a próxima. Estou sempre às ordens, Glaucio. A hora que você quiser falar sobre isso, quiser trazer outras pessoas para falar, quiser passar um filme aqui, a gente pega aquelas reportagens que já saíram na televisão, passa aqui no comecinho, depois debate em cima disso aí, porque o importante é deixar esse povo que está nos assistindo, essa turma boa que está vendo, para que ele tenha consciência do que passou, por exemplo, o Morris. A dificuldade e dos problemas que ele poderia ter, que, felizmente, pela sua, eu diria, estrutura familiar, estrutura emocional, não permitiu, ele não se permitiu que saísse prejudicado. Mas muita gente, como você disse, tem suicídio, tem desespero, tem revolta e tem até contra-ataque contra aquele que não tem culpa, é vítima tanto quanto. Então, foi uma honra muito grande fazer essa live com vocês. E, Mauro, você viu? Uma conversa agradável, passou 1h40. Você viu que coisa? Muito bom. Prazer em ter aqui. Até um forte abraço. Obrigado, gente. Até uma próxima. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigado.